louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, né? Quando Yeshua estava à mesa com os discípulos, ali havia quem? Ali tinha o traidor, né? Que era o Judas, o traidor, né? E quando eu penso nessa passagem bíblica, né? Eu lembro que muitas vezes nós vamos sentar com pessoas à mesa que são Judas, mas nós vamos servi-la, nós vamos ouvi-la, nós vamos tratar bem. Por quê? Porque não se trata dela, se trata de nós. Não é porque ela é o que ela é que eu tenho que mudar a minha natureza, né? Porque se eu fizer isso, então eu não sou quem eu sou. Você é igual ou até pior do que ela, né? Então tem pessoas que vão dizer assim, mas é um traidor, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Então você tá sendo igual ou pior. Eu não digo que nós temos que aceitar tudo, né? Tem pessoas que nós não temos que ter no nosso convívio, porque são pessoas tóxicas. Mas a forma qual você lidar com certas pessoas não pode mudar o seu interior do que você é, né? Se você é bom, se você é compassivo, isso não pode mudar. Porque não se trata dela, se trata de você. Ela é o que ela é, mas você tem que ser o que você é. E essas coisas, como essas pessoas são, como elas agem, não pode alterar nós, como nós somos, né? Às vezes eu falo também de pessoas que estão em localidades, cargos, né? Ao qual pediram a Deus para estar ali e hoje não honram a Deus, né? Não é para essas pessoas sair dos cargos, elas têm que ficar onde elas estão, mas é voltar no princípio, voltar ao princípio, o porquê estão ali, por qual motivo estão ali e para que estão ali. Talvez até as pessoas pensem, mas eu tô naquele cargo, eu tô, né, e faz parte às vezes de associações. Não é para sair, não saia. Mas comece a pensar diferente e fazer aquilo que Deus faria, fazer aquilo que Deus toca no coração para fazer, né? Porque Deus posiciona pessoas no mundo, em localidades, cargos, mas são pessoas que Deus posiciona e depois esquece que quem colocou lá e quem sustenta é o Senhor, né? Porque cada dia que nós levantamos é o fôlego de Deus que nos permite viver, respirar, para que nós possamos estar vivos, né? Porque se não fosse a misericórdia de Deus e a permissão dele, nós não estaríamos onde nós estamos. Não estariam nos cargos que estão. Porque muitos deitam e não levantam, né? Então, não saia, mas faça diferente. Seja diferente, né? Honre aquele que te colocou lá, né? Que é o Deus, que é aquele que te permite viver, aquele que te permite fazer as coisas, levantar, deitar, trabalhar, né? Te dá sabedoria para poder adquirir, te dá sabedoria para poder ser alguém, né? Não, quando as pessoas falam mal da gente, elas falam muito mais delas do que de nós. Por quê? Porque às vezes a gente nem sabe que estão falando da gente. Nós estamos fazendo nossos trabalhos, estamos vivendo a nossa vida, fazendo as nossas coisas, tentando se evoluir, e as pessoas perdendo tempo com a gente, falando mal da gente, colocando palavras que não colocamos, falando coisas que não fizemos, né? Mas isso se trata muito mais dela do que de nós. Por quê? Porque ela tem pessoas que arrumam tempo para denegrir os outros. Quando você não consegue, quando pessoas não gostam de alguém, eles tentam destruir a pessoa, né? E quando eles não conseguem destruir, eles tentam denegrir. Denegrir, falar mal, inventar. Para quê? Para quebrar a credibilidade da pessoa, né?
A mulher de a mulher de Potifar queria José. José não quis, então ela ficou com raiva de José. O que ela fez? Começou a denegrir José, dizendo que ele fez o que ele não fez. E aí ele foi preso. Então, denegriu ele, né? Os irmãos de José tentaram matar José. Jogaram ele dentro de um buraco, não satisfeito, venderam ele para o Egito. Então, eles tentam destruir. E aí tentam nos denegrir. Então, é dessa forma que o inimigo trabalha. Tirando a nossa credibilidade e tentando nos matar. Quando ele não consegue nos matar, ele tenta nos denegrir perante as outras pessoas. E isso se trata muito mais deles, do caráter deles, do que o do nosso. José continuou sendo José, mesmo sendo escravo no Egito. José continuou sendo José, continuou tendo os dons que Deus deu para ele, de administrar as coisas. Mesmo nas prisões, depois de ser levantado o falso testemunho contra ele, ele continuou sendo José nas prisões, ele administrava as prisões. Então, às vezes, as pessoas não fazem suas curas, né? E o que nos impede de se aproximar de Deus é os nossos defeitos, é a nossa ignorância, é o ego, né? É a falta de comprometimento com Deus, de fidelidade com Deus, né? Fidelidade não é você ir lá dar o seu dízimo todo mês, não é isso. Fidelidade não é isso. Eu sou fiel do dinheiro, mas não é fiel na boca, não é fiel no pensamento, não é fiel, né? Ficar denegrindo os outros, ficar, sabe, pensando coisas que não provém de Deus, né? Armando tramólias contra os outros, né? Então, não adianta você ir lá e dar o seu dízimo, mas eu tô na igreja, eu tenho barba, eu tenho isso, eu tenho... Não importa, não importa. Não importa. Se não tiver na mente, alma e coração, fazendo as suas curas para ser uma pessoa melhor, não adianta dar dízimo, não adianta estar inchado dentro de igreja. Não adianta. Tem uma passagem bíblica que fala assim, que quando alguns morrem e chega, Senhor, mas eu expulsei, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Ele fala, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Por quê? Por que ele diz isso? Porque é uma pessoa que não fez suas curas, sabe? Fazia o teatro da representação, né? Porque está representando, mas não está vivendo aquilo, né? Pregar e viver diferente. Você prega uma coisa, você tem que viver aquilo que você está pregando. E não é fácil viver com Cristo, não é fácil, por quê? Porque você vai ser afrontado, você vai ser perseguido, você vai ser... Vão tentar te comprar, vão tentar te desviar, vão fazer N coisas com você. E olha o triste de tudo, né? Olha o mais triste de tudo. Tem pessoas que falam que são cristão, que estudaram a Bíblia, que fazem tudo isso e perseguem os outros. Porque eu acho que os outros não se adequam, que o outro não serve. Olha só, o julgamento, né? Eu já expliquei aqui que onde tem julgamento, divisão e julgo, Deus não está presente. Deus não está presente. Os próprios discípulos falaram, Jesus, tinha um aí expulsando aí no teu nome. E ele falou, e ele não é discípulo. E ele falou, aquilo que não é contra mim, é comigo. Porque não existe reino dividido, até o diabo não é reino dividido. Mas aí as pessoas acham que você tem que ser igualzinho a eles. Já estão errando, porque você não tem que achar nada. Quando Jesus subiu no Monte da Transfiguração, ele levou 3 discípulos, ele não levou todos os discípulos dele. Por que só 3? E quando desceu do monte, ele falou, não conta nada para ninguém, porque lá em cima apareceu Elias e Moisés. Elias e Moisés já não estavam sobre a terra há muito tempo. E quando ele desceu com os discípulos, ele falou, não fala nada para ninguém, não contem nada para ninguém. Por quê? Ele levou só 3. Porque ele não revela tudo para todo mundo igual. Então as pessoas têm que entender que o ministério de um não é igual ao ministério do outro. Os ministérios, eles são diferentes.
E o que destrói o mundo são pessoas que acham tudo, que sabem tudo e acham que o outro, sabe, que o outro é errado. Quer dizer, foca onde não é para focar. Foca onde não é para focar. Porque às vezes o irmão que eles perseguem é o irmão que está preparado a entrar em localidades que eles não estão. Tem profetas que é para bairro, tem profetas que é para dentro da família, tem profetas que é para nações, tem profetas que são para o mundo. Então não cabe um que diz, porque eu sou, ficar condenando o outro. Ele tem que ir pro joelho e tentar entender o que está acontecendo e ficar quieto. Se Deus responder, amém. Se Deus não responder, fica quieto. Porque tem coisas que também não é para os irmãos saber. Entendeu? Então, assim, o respeito. Deus já permite tudo isso para ver se as pessoas se respeitam. Ele que é Deus, ele respeita o livre-arbítrio do ser humano. Ou ele está fulminando todo mundo aí? Não está fulminando. Porque ele podia fulminar todo mundo. Até no dia lá que veio, que ele ia ser colocado na cruz de madeira, ele podia ter fulminado todo mundo. Ter sido os anjos do céu, tinha uma legião de anjos esperando ordem. E aí? O porquê que as pessoas têm que ser tão preconceituosas? Se o próprio Deus não está, tá ensinando outra coisa. Mas o fulano está errado, o fulano, ora por ele, ora por ele, ora por ele. Não tente parar o ministério dele, não tente parar o defeito dele, o que vocês acham que é defeito, não tente parar. Mas ore por ele, porque a oração é a chave da vitória, tudo começa no plano espiritual. A intenção do adversário é fazer um tabuleiro, aonde um joga contra o outro, aonde a causa é ganhar e perder, e não existe isso. Não tem que ter divisão, um jogar contra o outro. Só tem uma coisa, o bem e o mal, aí sim. Porque o reino de Deus ele não pode estar dividido. E as pessoas dividem, porque se não é aqui, então não é. Respeito. Tem que ter respeito à criação. Respeito à criação. Respeito à intimidade que cada um tem com Deus. Moisés não era Abraão. Abraão não era Isaac. Não era Elias. Não era Samuel. As diferenças, são as diferenças. E cuidado quando fala ungido, mas qual lado que a pessoa tá? Apóstolo Saulo era escolhido, tinha propósito na vida dele, mas enquanto ele perseguiu os cristãos, ele era o quê? Ele era um Paulo do lado negativo da força, do lado sombra dele. Ele só virou o Paulo, né? Quando Deus paralisou ele e ele aceitou e ele virou de perseguidor a perseguido. Ali ele estava no lado luz dele. Então tem pessoas que são realmente escolhidas, mas estão no lado sombra dela. E talvez fiquem a vida inteira no lado sombra dela, porque não fazem o trabalho de se iluminar, não fazem o trabalho de se aprimorar, não fazem o trabalho de se encontrar. E às vezes ainda estão do lado sombra e estão levando multidões ao erro. Achando que não estão no lado sombra, mas estão no lado sombra. Porque perseguem, dividem, né? Matam, né? Como assim? Mata o caráter dos outros, mata a esperança dos outros, mata a fé dos outros, mata. Isso é morte, mata, né? Então, as pessoas ficam achando que seres humanos são ratos, coloca num lugar e toca aqui para ver as manifestações, né, as reações, e não é, o ser humano é muito mais complexo do que isso. E enquanto não houver respeito, né, não houver respeito, Deus ele vai permitir tudo o que acontece na Terra, né? Porque o desrespeito à criação faz com que as coisas tragam reações negativas, né? Reações negativas. Porque tem o sangue inocente que clama, né? Porque essas mortes aí que Deus não mandou, né?
É o sangue inocente que clama, sangue inocente clama. E a terra começa a trabalhar em relação a isso, porque a terra é a manifestação de Deus, né? Aí vem o que? Os terremotos, maremoto, né? Vem várias situações e que o homem fica à mercê ao dilúvio. Ao dilúvio. Por que o dilúvio? Então a terra clama, porque Deus faz o quê? Ele manifesta e deixa a terra manifestar, porque o sangue inocente está descendo na terra e coisas estão acontecendo e o desrespeito com o planeta, né? Que o planeta é nossa herança. Os filhos são nossa herança. Ah, mas o fulano é filho de alguém, é pai de alguém, é irmão de alguém, né? É a pessoa amada de alguém. Então, as pessoas têm que começar a ter empatia pelo próximo. Empatia, né? Claro que nós temos os casos das pessoas que são tenebrosamente más, né? Ou por um problema psíquico quando era pequeno, aí cresce odiando mulheres. Enfim, mas aí é outra situação. Eu estou falando do reino de Deus, né, das coisas de Deus. E, e tem que haver respeito, né? Se você diz que está perante o eterno, né? Que vive uma vida no altar de Deus, né? Tem que ter cuidado com os julgamentos que estão fazendo, né? Com os julgamentos que estão fazendo, que a gente sabe que as pessoas fazem julgamento e fazem condenações ainda, né? Condenam aquela pessoa. Então já estão tomando o lugar de Deus, né? Porque o julgamento e a condenação, ela é do Senhor, ele que vai julgar, ele que vai condenar, não é eu, não é você. Tem um homem aqui na terra que resolve situações, dirimir situações aqui, que são nossas, do cotidiano do planeta, né? Mas há pessoas que estão condenando pessoas aí, até espiritualmente falando, né? Então, que nós temos que fazer nossas curas, né? Deus é amor incondicional. Nós somos centelha divina de amor incondicional. Deus, ele nos ama, porque lá no Éden mesmo ele já podia ter matado Eva e Adão. Lá quando ele estava na cruz do Calvário ele já podia ter exterminado todo mundo, sabe? Lá quando foi o negócio com Noé lá, ele podia também ter matado todo mundo, podia não ter economizado ninguém, né? Quantas coisas aí que o homem tem feito e afrontado a Deus, né? E Deus tem tido misericórdia de nós. Deus é amor misericordioso. Mas as coisas acontecem, porque não sei o quê. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Deus é consciência. Deus é consciência, consciência pura. Todos nós somos um. Quando você entender que Deus é consciência, que todos nós somos um, então vai entender que o amor ele tem que se expandir sobre a terra, né? E aqueles irmãos que erram, mas é isso, aquilo, ele vai pagar, porque não existe colheita sem plantio. Você que não pode ficar estagnado, parado, pensando naquilo, porque senão você se conecta àquele tipo de energia. Nós somos energia. Energia de amor, energia sabe, de evolução, energia de cura. Energia. E Deus quer que a gente evolua. Sejamos pessoas melhores. Qual é o problema de eu estar aqui toda descabelada? Eu tô descabelada, eu acordei já há um tempão, né? Eu já acordei 3 horas, orei, depois não dormi mais. Eu tô descabelada aqui, ó, tô toda horrorosa. Por que eu tenho que ficar toda bonita para fazer um vídeo? Para satisfazer quem? A mim, não. Eu tenho que falar o que Deus mandou falar. É isso que eu tenho que fazer. Falar o que Deus mandou falar. Não tô aqui para me promover, ganhar dinheiro. Eu não sou, como é que fala esses negócios que ganha dinheiro com internet? Eu não ganho nada com a internet. Não ganho nada com a internet. Entendeu? E ainda tentam me barrar, né? E falar e fazer, que eu sei as coisas que fazem, né? Eu sei até quem me persegue. Eu sei quem me persegue. É dono de canais que me persegue. Eu sei quem me persegue. Eu sei quem persegue. Então, acredite. Acredite, Deus é fiel. Deus é galardoador daqueles que buscam espírito e verdade. Deus, ele não tem culpado por inocente, sabe? E Deus, ele age na hora certa.
né? As pessoas, elas às vezes, elas realmente estavam com Deus, mas tem uma hora que elas podem se perder de Deus. Porque pode o coração ficar soberbo e a pessoa se perde de Deus, né? Então, é uma linha muito tênue, assim, muito fina, muito delicada. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas o cair do homem, mas o levantar é de Deus, e o homem cai, ele levanta. Aqueles que são filhos do Eterno, eles levantam. Levanta renovado, restaurado, sabe? E, e o nosso grande encontro com Deus é na oração, ora ao Senhor e pede misericórdia, direção, entendimento, né? E Deus vai mostrar, e Deus vai corrigir, Deus vai fazer, sabe? Não é porque caiu que vai ficar caído, porque Deus levanta, Deus ama aquele que se humilha, sabe? Se prostra e que tem, assim, coragem, né? De chegar e falar e confessar os pecados, transgressão, iniquidade, né? Então, é importante, sabe? Cada um tem a sua própria luz, cada um tem a sua luz, cada um tem o seu brilho, cada um é usado de uma forma diferente para Deus. Não somos usados igual. Às vezes um é para ir aqui, outro é para ir lá. Aquele gadareno que Deus libertou, o gadareno queria andar com Jesus, ele falou, não, vai fazer a obra. Então, assim, uns andavam com Jesus, outros não era para andar com Jesus, era para outros lados. Então, nós temos que respeitar as diferenças, respeitar aquilo que Deus tem na vida de cada um, né? Às vezes você vai entrar em localidades que o outro irmão não pode entrar, porque eu não sei, mas é determinação do Eterno. Moisés falava com Deus e aquela irmã tinha ciúme disso. Por que só ele fala com Deus? Miriam tinha ciúmes. Só ele falava, ela pegou lepra. Então, nós temos que entender que cada um é diferente. É diferente o ministério de cada um. E esses ministérios têm que ser respeitados, né? Por causa disso. Às vezes o tipo de oração que a pessoa faz não é igual a oração que você faz. Né? E isso não é para trazer revolta, é para trazer união, para trazer lucidez, acolhimento. Às vezes um é bom na flecha, o outro é bom no arco é flecha, né? Um é bom na espada, o outro é bom. Então Deus vai usar conforme Deus usou Davi.